Oi, essa é a aula introdutória do curso Brinquedos em Crochê. O intuito dessa aula é levantar todos os tópicos importantes, os pontos que eu vou ensinar durante as aulas, e se você é iniciante, então o interessante é que você assista a aula completa. Caso você não seja iniciante, então assista às aulas, mas se tem alguma dúvida é só voltar aqui que eu te ajudo. Começando pelo básico. Se você é iniciante, uma coisa muito importante é como segurar a agulha. A agulha você deve segurar como caneta, ou então assim, se você se sentir confortável. Mas o mais importante de tudo é prestar atenção no gancho do crochê. Dessas duas formas, o gancho do crochê deve olhar para você ou então para baixo. Se o gancho do crochê estiver olhando para cima ou para trás, o fio se perde. Os movimentos do crochê devem ser circulares, de fora para dentro. Sempre de fora para dentro. Se você for iniciante, pode ter alguma dificuldade em reconhecer quando é ponto simples e ponto duplo. Eu quero te ajudar agora a perceber a diferença entre os dois. Aqui na minha amostra eu tenho vários pontos simples e duplos. O primeiro que eu quero mostrar é esse ponto simples aqui. Se você perceber, ele parece um Vzinho, são duas perninhas, uma para cá e outra para lá que se unem no buraquinho. Então um ponto simples é assim. Logo do lado é um ponto duplo, ou seja, tem 4 pernas. Pode parecer que uma está em cima da outra porque é um buraquinho só, mas tem bem mais coisa aqui num buraco só do que o outro. Então aqui é um ponto duplo. Agora vamos aos pontos, e o primeiro deles, o mais básico de todos, é a correntinha. A correntinha começa sempre com o nó deslizante, e o nó deslizante a gente precisa fazer uma orelhinha assim. Segura a ponta, busca o fio do rolo lá e puxa. Agora com o fio do rolo eu ajusto, para não deixar tão grande. Só um espaço suficiente para passar a agulha. A correntinha nada mais é do que buscar o fio do rolo e trazer para dentro da argola. Busca o fio do rolo, traz para dentro da argola. Busca o fio, traz para dentro. A correntinha é usada para trabalhos retos, para mudança de carreira e muitas situações do crochê. É o ponto mais básico do crochê. Eu uso ela em todas as aulas. Agora vamos ao primeiro ponto que compõe as peças, o ponto baixo. O ponto baixo entre os pontos do crochê é o mais simples de todos. É só colocar a agulha no buraco, laçar o fio lá atrás, fica com 2 fios na agulha. Eu vou laçar a terceira laçada por trás, essa terceira aqui mata as 2 primeiras. E eu termino o ponto baixo. Mais uma vez, ponto baixo, traz a laçada aqui para dentro, eu fico com 2, pego a terceira por fora e tiro tudo. O próximo ponto é o ponto alto. O ponto alto tem uma laçada mais que o ponto baixo, então a gente começa com 2 na agulha. Você enrosca primeiro aqui, vou no trabalho, entro no buraquinho, laço a terceira e saio. Vou e busco a quarta por fora. Essa quarta laçada tira 2 da agulha, fico com 2 de novo. Laço de novo a quinta laçada que vai tirar mais 2. E assim eu finalizei o ponto alto. De novo, laço primeiro, depois eu entro no buraco.
laço a terceira laçada, eu tô com 3 na agulha, vou buscar a quarta para tirar 2. A quarta laçada só tira 2. Eu mantenho 2 aqui na agulha, vou buscar a quinta, tiro mais 2 e finalizo o ponto alto. Durante todo o processo do amigurumi, o mais importante e o que mais compõe são os pontos baixos, aumento e diminuição. Então agora eu vou mostrar para você como é o aumento. Aumento são 2 pontos juntos em cada buraquinho. Então quando eu preciso aumentar a quantidade de ponto em cada carreira, eu coloco 2 pontos no mesmo ponto de base. Isso é, um ponto baixo, e eu volto no mesmo ponto de base, colocando mais um ponto. Você vai perceber durante as aulas que a gente usa bastante isso. Sequências de aumentos. Veja no detalhe, eu faço um ponto baixo e volto no mesmo ponto de base para fazer mais um ponto. Colocando então 2 pontos no mesmo ponto de base. Assim aumenta o diâmetro da peça. Alternância de aumentos. Se você já está um pouco mais confortável e familiarizada com o amigurumi, eu te convido a aprender para melhorar a sua peça e a sua técnica. Você já deve ter reparado que existe um padrão de aumentos, onde a gente sempre começa com um ponto e um aumento, na próxima carreira faz 2 pontos e um aumento, e na próxima 3 pontos e um aumento, e assim por diante. O que eu quero propor para você aqui é alternar os aumentos, porque se você seguir esse padrão, todos os aumentos vão cair um em cima do outro e cria cicatrizes na sua peça. Então, a minha sugestão é que você faça a primeira carreira começando com o ponto simples. A gente faz a primeira carreira, então. Eu comecei com um ponto sozinho e coloco o aumento aqui. Aí, então, eu vou dar a volta toda nela, fazendo um ponto e um aumento. O intuito da alternância de aumento é não deixar que eles fiquem sempre um em cima do outro, para não criar marca na peça. Se você começou com um ponto sozinho, você começa com um aumento na carreira seguinte. Eu vou começar a próxima carreira. Essa carreira então seriam 2 pontos e um aumento, né? Eu começo, se eu fosse fazer a sequência padrão, seriam 2 pontos e um aumento. O aumento cairia aqui. E aí todos os aumentos seguiriam a sequência assim na diagonal. Eu preciso então desfazer esse padrão, ou seja, eu coloco o aumento aqui em cima do ponto simples, desfazendo a cicatriz que ele automaticamente faria. Essa é a técnica da alternância de aumentos. Outra técnica que você precisa saber para fazer o amigurumi é a diminuição. A diminuição a gente usa quando precisa usar 2 pontos de base para fazer um ponto em cima. Eu pego a perninha de cima da frente do ponto, laço assim, a agulha entra por baixo e só pega a perninha da frente, vou para o ponto seguinte e faço a mesma coisa. Fico com 2 pontos na agulha e vou fazer um ponto só. A gente usa a diminuição quando precisa pegar 2 pontos de base para fazer um ponto só em cima. Então eu pego só a perninha da frente de um ponto, a agulha entra por baixo
desce, faz a mesma coisa com o ponto seguinte e faço o ponto. Um ponto baixo. O próximo ponto é o ponto pipoca. Para fazer o ponto pipoca, você vai fazer vários pontos altos pela metade e não tem uma regra. Você pode fazer 3, 5, quantos você quiser. Aqui eu vou fazer 5. Então, a gente faz ponto alto pela metade. Eu paro pela segunda laçada e vou para o próximo, colocando mais ponto alto no mesmo buraco. 2. 3, vou fazendo coleção de argolinha na minha agulha. 4. E 5. No final de tudo isso, faz uma laçada final e tira tudo de uma vez. Tá feito o ponto pipoca. Mais uma vez. Vários pontos altos pela metade. Então, a gente começa e deixa na agulha. 1, 2, 3. O segredo é deixar bem soltinho para não perder e não enganchar. 4. 5. Agora eu faço uma laçada final e tiro tudo. O próximo é um ponto alto normal para poder dar um respiro aqui. Esse aqui presta atenção que é um pouquinho mais complicado, mas vai dar certo. Círculo mágico. O círculo mágico começa aqui na palma da mão. É importante que você segure bem firme com o dedão a ponta para baixo. O fio vai dar a volta na mão. Quando chega aqui do outro lado, o fio cruza para cá. A agulha entra debaixo do fio que está preso, trazendo o fio que está solto aqui para o outro lado. Busca o fio do rolo, traz para dentro da argolinha, fazendo a primeira correntinha. O mundo dos amigurumis é interminável e a gente precisaria de umas 5 vidas para dar conta de todas as receitas que tem por aí. Eu vou te mostrar alguns livros que eu mais gosto, estão todos disponíveis nas livrarias, tem em inglês e em português, e eu tenho certeza que depois desse curso online você vai conseguir fazer tudo. O primeiro de todos que eu quero mostrar é esse A Banda do Pica-Pau, é o mais famoso, ele foi traduzido para muitas línguas, a autora é argentina e as receitas são maravilhosas. O segundo que eu quero mostrar é esse daqui, ele tá em inglês, eu não sei se ainda foi traduzido para o português, mas ele é muito fofinho e se você quiser, souber inglês, tá disponível na Amazon. Esse outro aqui tá sendo traduzido para o português também, as receitas são um pouco mais clássicas, são lindos também. Se você é mais digital, quero te contar que tem um aplicativo chamado Etsy, onde vários designers de crochê colocam suas receitas. É maravilhoso. Entra lá. E depois de tudo isso que eu falei sobre livros e receitas de amigurumi, eu quero te explicar como fazer para entender uma receita. Essa receita chama Chloe, é uma bonequinha super fácil de fazer e quem criou é a Letícia Delgado, ela é da Espanha. A receita é gratuita e você encontra no Instagram dela. Para você entender uma receita de amigurumi, o principal é saber as abreviaturas. Então aqui a gente coloca como corrente, né? Ponto baixo, ponto alto duplo. Quando ela mostra isso, é que ela quer que você pegue só o fio da frente. Esse daqui é quando ela quer que você pegue só o fio de trás. Isso daqui vai aparecer muito, que é o aumento.
Esse também vai aparecer muito, que é a diminuição. E a quantidade de vezes que você vai precisar fazer os pontos da receita. Esse é o início dessa receita da Chloe. E ela é bem detalhada, você consegue ver aqui que ela pede para você começar com um anel mágico, círculo mágico e 6 pontos dentro do círculo. Na sequência ela pede para você fazer 6 aumentos e coloca aqui do lado o total de pontos que terão, ou seja, 12 pontos. Na sequência ela coloca entre parênteses que serão 1 ponto e 1 aumento. Isso daqui é vezes 6, que a gente entende que o início, como você começou com 6 pontos baixos, então é sempre vezes 6, que você vai dar a volta toda e o ponto baixo e um aumento vai dar no total 6 vezes essa sequência. Então no total você vai ter 18 pontos. E assim por diante. Quando ela coloca isso BLO, significa que ela quer que você pegue só na alcinha de trás, mas mantendo os 18 pontos. Aqui embaixo eu já consigo ver que ela quer que você faça 4 diminuições. Então a sequência são 5 pontos baixos, 4 diminuições e 5 pontos baixos. É uma sequência bem peculiar. Uma receita de amigurumi é sempre autoexplicativa, mas você precisa prestar muita atenção aos detalhes. Por exemplo, nessa carreira da cabecinha, ela pede para você fazer um ponto baixo, uma diminuição e aqui entre parênteses, ela pede para você fazer 2 pontos baixos, uma diminuição 5 vezes e depois um ponto baixo para finalizar. Então é uma sequência bem peculiar, mas ela deixa bem especificado. Outro exemplo de sequência peculiar é essa daqui no corpo da boneca. O que ela pede aqui são 3 pontos baixos, um aumento, depois uma sequência de 3 vezes de 6 pontos baixos e aumento. Ou seja, você vai fazer 6 pontos baixos, um aumento, de 6 pontos baixos, um aumento, 6 pontos baixos e um aumento. E aí depois termina com 3 pontos baixos. Essa é a carreira número 27. Enfim, uma receita de amigurumi é muito bem especificada, mas tem que ter muita atenção porque cada carreira tem alguns detalhes que podem fazer a diferença. E a contagem de pontos também é importante. Então, quando você pegar a sua receita, é só seguir passo a passo com muito cuidado que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer o seu amigurumi. Esse foi o vídeo de técnicas básicas e dicas importantes do curso Brinquedos em Crochê. Eu espero que você se divirta bastante. Bom curso!